Saúdo a todos com a paz do Senhor, graças a Deus, motivo de alegria, mais uma vez estarmos aqui, aprendendo um pouco mais com a palavra do Senhor. Escola Dominical é sempre uma bênção nas nossas vidas e hoje é mais um dia que estamos aqui, dia 29 de agosto de 2021, lição de número 9. O tema da nossa lição é a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Esse é o tema de nossa lição, a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Você que tem sua lição aí, quiser acompanhar, é a lição de número 9. Nós temos, deixa eu ler aqui em primeiro lugar, o texto áureo, a verdade aplicada, os objetivos e fazer a leitura de nossa lição. Nossa lição, ela tem, o texto áureo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13 é o texto áureo. A nossa verdade aplicada é: em Cristo somos fortalecidos e capacitados a vencer as adversidades do tempo presente. Objetivos de nossa lição são 3. O primeiro é ensinar a realidade dos momentos difíceis. Segundo, destacar a percepção de Paulo ante as adversidades. Terceiro, mostrar que Cristo é suficiente em nossas vidas. Nosso texto de referência se encontra no livro de Filipenses, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, é somente o versículo 10, 11, 12 e 13, são os versículos aqui de referência para nós nesta manhã. Mas lembrando que referência para nossa lição é toda a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 4, versículo 10 diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança em mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí o apóstolo Paulo finaliza aqui o versículo 13, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Cristo é suficiente para me abençoar em todas as coisas. Graças a Deus. Então, nosso tema hoje é a suficiência de Cristo em meio às dificuldades de nossas vidas. Esse é o nosso tema. E o nosso tema, a suficiência de Cristo, hoje, em nossa lição, ele está dividido em 3 tópicos. Hoje sempre, né? Sempre dividido em 3 tópicos. Quais são eles? O primeiro, a realidade dos momentos difíceis. O segundo, a igreja em Filipos. E o terceiro, a suficiência de Cristo. Então, baseado no livro, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses. Baseado na carta aos Filipenses. A nossa lição, o tema é a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. E esse tema está dividido nesses 3 tópicos. Então, para começar, nós precisamos entender, esclarecer, elucidar, né, compartilhar, seria até a melhor expressão, com todos o que significa suficiência. A suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Suficiência significa quantidade que baste para algo.
Então, o que é suficiência? É a quantidade que basta para qualquer coisa. Não existe alguém, algo ou pessoa que seja mais suficiente que Cristo para algo, para alguém, algo ou pessoa. Difícil, né, irmão? Mas é isso. Não existe alguém, algo ou pessoa que seja mais suficiente que Cristo para alguém, algo ou pessoa. Santo Anselmo, no século XI, um teólogo do século XI, ele definiu Deus, Cristo, como Deus é o ser do qual, sobre o qual não existe nada maior. Essa foi a definição. Deus é o ser do qual, sobre o qual não existe nada maior. Ou seja, Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Essa é a definição. Uma definição muito linda a respeito de Deus. Então, Deus é o ser do qual, sobre o qual não se pode pensar algo maior que Deus. Não existe. Por isso também o nosso tema, a sua suficiência, a suficiência de Cristo em meio às nossas dificuldades. Por isso também não existe alguém ou algo ou pessoa que seja suficiente, que seja mais suficiente que Cristo, né, para algo, alguém ou pessoa. Por quê? Porque Deus é o ser do qual, sobre o qual não se pode pensar nada maior que Deus. Cristo é a nossa suficiência, ou seja, a suficiência de Cristo, ela é ilimitada, ela é incalculável. Tem um filósofo lá do século V antes de Cristo, que ele definia o mundo, como ele não tinha expressão para definir o que era o mundo, ele definia que o mundo se chamava apeiron. Esse filósofo se chamava Anaximandro. Aí perguntava para Anaximandro, o que significa apeiron? Apeiron no grego é o ilimitado, eu não sei. Então não tem como mensurar o ilimitado. Não tem como mensurar o universo, não tem como mensurar Deus. Então a suficiência de Cristo, ela não pode ser mensurada também, ela é ilimitada. Glória a Deus por todas essas coisas, né? Atos 4:12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, ou possamos ser salvos. Então observa que não existe outro igual ou maior que Cristo. Não existe outra suficiência maior que Cristo. Então não existe alguém, algo ou pessoa que seja mais suficiente do que Cristo para alguém, algo ou pessoas. E em nenhum outro há salvação, porque também, né, debaixo do céu não existe nenhum outro nome há pelo qual podemos ser salvos. Filipenses 4:13 aqui, que é o último versículo do nosso texto áureo, o apóstolo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a suficiência de Cristo em meio às nossas dificuldades, ela é ilimitada. Ou seja, tudo que você precisar, seja qual for a dificuldade que você estiver passando, ou que eu venha passar, que eu esteja passando, não existe impossibilidade para Deus. A base da nossa lição, se acabássemos aqui a nossa aula, seria essa mensagem. Não existe nada, não existe impossibilidade, não existe nada que você peça para Deus que Deus não possa fazer, que Deus seja limitado.
Por isso a suficiência de Cristo, né, é acima de qualquer outra coisa. Ela é ilimitada, ela não tem um fim. Então não existe você chegar no seu pensamento e pensar, Deus não pode fazer isso por mim. Por quê? Porque a sua suficiência, ela é ilimitada. Amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, nosso primeiro tópico da nossa lição, quem estiver acompanhando aí, o primeiro tópico de nossa lição, a suficiência de Cristo em meio às dificuldades, o primeiro tópico diz assim: a realidade dos momentos difíceis. Então a primeira coisa nesse primeiro tópico é o seguinte, vamos definir 3 coisas aí no primeiro tópico. A realidade dos momentos difíceis. Primeiro, os momentos difíceis, né? Eles são consequência do pecado. Segundo, né? Eles nos traz dias de calamidade. E terceiro, eles são passageiros. Assim nos define o nosso autor da nossa lição. Então, o primeiro tópico ele divide entre resultado da realidade do pecado, dias de calamidades e aflições, momentos difíceis, que são leves e momentâneos. Então, na verdade, o pecado, a realidade dos momentos difíceis. Os momentos difíceis, primeira coisa que a gente tem que observar, que eles são, como que eu posso explicar, não tem como nos livrar dele, porque está em nosso meio e ele é consequência do pecado. Foi o pecado que trouxe essas dificuldades. Deus não criou o homem para viver na tristeza, nas dificuldades, na dor, com enfermidade, com isso, com aquilo, mas com a degradação moral, espiritual do homem, o distanciamento de Deus pelo pecado ainda lá no Éden, todas essas coisas veio sobrecair sobre o homem. Inclusive, o homem passa a ser um homem mortal, que precisa viver do suor do seu rosto, que as enfermidades, né, o atingem. Então, tudo isso, toda essa realidade de nossos momentos difíceis, eles vêm da consequência do pecado no nosso mundo. Segundo, para sermos rápidos, depois a gente vai voltando em tudo isso novamente, fazer um apanhado geral. Esse pecado, essa consequência, esses momentos difíceis, que são consequências, são coisas da degradação do homem, da natureza, as enfermidades, a guerra, o mal, está inserido no homem. E tudo isso traz também o que? As dificuldades e as calamidades. E nós precisamos saber enfrentá-la. Por isso, o primeiro tópico aqui é a realidade dos momentos difíceis. Então, é real, não tem como fugir dele. É consequente ao homem caído, né? Então, nós somos consequência do pecado. Aí vem os momentos difíceis e as calamidades. Mas, resumindo esse primeiro tópico, não fica por aí. O autor dividiu o 1.1, que é resultado da realidade do pecado, o 1.2, que há dias difíceis de calamidade e aflição, né, através desse resultado, mas no 1.3, o nosso autor colocou que esses momentos difíceis são leves e momentâneos. Glória a Deus por todas essas coisas. E em 1 João 2,17 está escrito: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa gloriosa. Então todas essas coisas vão passar, elas são passageiras. O importante é que tudo isso é passageiro. Em Cristo nós temos paz, em Cristo nós temos a realidade da vida eterna, em Cristo nós temos esperança, em Cristo nós temos a salvação. Em 2 Coríntios 4,17 diz que essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno e muito excelente de glória. Então, glória a Deus por isso. Amém?
Então, fechando o primeiro tópico. O segundo tópico, que é a igreja, o autor vai falar sobre a igreja em Filipe. Filipe era a capital da Macedônia. Ela leva esse nome, ela recebe esse nome porque foi fundada pelo rei Filipe, pai de Alexandre o Grande, a qual conquistou, reedificou e embelezou essa cidade. E Filipos também era a primeira cidade que tinha, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos, dá início ali um pouquinho antes, no final, no último versículo, se eu não me engano, do capítulo 15, ele dá início à segunda viagem missionária, e ele vai passando pelas partes da Ásia, né? E vai visitando as igrejas que ele havia passado na primeira viagem missionária e havia ganhado para Cristo, né? E chegando ali em frente ao mar Egeu, Paulo teve dificuldade para passar e tentou ficar por ali, mas ele ficou inquieto, tentou ir para um lado, não conseguia, para o outro não conseguia. Diz a Bíblia que o Espírito Santo não lhe permitia nem que ele subisse para o norte, né, que seria Bitínia, e nem que descesse para o sul, que seria a Ásia Menor. E ele ficou sem saída, e ali à noite ele teve uma visão. Ele foi descansar e teve uma visão, e ele viu um varão da Macedônia que dizia: atravessai a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo, naquela noite, ele teve o direcionamento de Deus, atravessai para a Macedônia e ajuda. Então, naquele momento, ele viu que o que ele tinha na frente era o mar Egeu, que dividia a Macedônia da Ásia Menor, que dividia a Europa da Ásia Menor. Então, Paulo passa o mar Egeu, vai para o outro lado, faz a vontade de Deus, e quando ele atravessa do outro lado, chegando na Macedônia, Filipos foi a primeira cidade que ele chegou, visitou e ganhou almas para Cristo. Glória a Deus, direcionado pelo Espírito Santo. E essa igreja de Filipos é a igreja que está em nossa questão nesse momento. E chegando ali, a primeira coisa, deixa eu ver aqui o segundo tópico que nós estamos nele, Paulo e a igreja de Filipos. Aí o 2.1 diz assim: um início com variedade de contraste. O 2.2, um contexto da carta aos Filipenses, o regozijo do Senhor. Então ele chega, a primeira coisa, quando ele chega em Filipos, né? Paulo recebe, a primeira coisa, ele ganha almas para Cristo. Só que depois que ele ganha alma, ele é preso porque ele expulsa o demônio de uma mulher adivinha, e depois que ele expulsa o demônio, ele é preso, chicoteado. Então, em Filipe, ele teve o quê? Depois que ele recebeu a visão de ir, vai para Macedônia. Quando ele fala, todo direcionado pelo Espírito Santo. Quando ele chega lá, ele ganha alma e começa a vir as lutas e as dificuldades, começa a vir as provações. E em outro momento da vida, se nós não estivermos na presença do Senhor, entendendo os propósitos de Deus em nossa vida, nós reclamaríamos, mas Paulo não reclamou. Por quê? Ele entendeu que aquelas aflições, aquelas dificuldades, as prisões, ele foi chicoteado, diz ali o capítulo 16 de Atos, ele foi preso, e tudo aquilo, ele diz que aquilo ali contribuía para a propagação do Evangelho. Ele estava ali entregando a sua vida para falar do amor de Cristo. Então, Filipe foi um lugar onde o apóstolo Paulo foi direcionado por Deus, mas chegando ali ele sofreu muito. Então, muitas vezes nós, quando passamos por dificuldade na vida, nós temos a tendência de pensar que não estamos sendo direcionados por Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, que o apóstolo Paulo, quando chega em Filipos, quando ele recebe a visão lá em Troas, antes de atravessar o mar Egeu, e quando ele acorda pela manhã, quando ele levanta pela manhã, Deus me deu uma direção, ele atravessa o mar Egeu, sai do outro lado na Macedônia, né, ou na Europa, né, chega na primeira cidade de Filipe, agora Deus está comigo, me abençoou, ganha as primeiras almas, ganha Lídia para Jesus, né, uma mulher, né, das mulheres que ouviu ele ali. De repente o negócio começa a inverter. Quando começa a acontecer isso, de repente Paulo expulsa o demônio da mulher, vai preso, é chicoteado. Então a tendência nossa é reclamar da vida, mas não, a Bíblia diz lá no capítulo 16 de Atos, que Paulo e Silas estavam louvando a Deus na prisão à meia-noite, quando houve ali um terremoto e Deus deu o livramento para ele. Então vem as dificuldades,
Mas o que nós devemos saber é que Cristo é suficiente na nossa vida. É que Cristo, Ele é a nossa solução. Cristo, Ele é a nossa suficiência. Cristo, Ele é aquele que mata a nossa fome no momento das nossas dificuldades. Ele é aquele que mata a nossa sede. Ele é aquele que cura as nossas enfermidades. Ele é aquele que morreu na cruz para salvar a humanidade do seu pecado. É aquele que cura a minha e a sua enfermidade e aquele que sacia a minha fome e a minha sede, e a mim e a você. Amém? Glória a Deus. Então é coisa gloriosa, né? Então o apóstolo Paulo, atravessando do outro lado, pensando ser direcionado por Deus, e no caso era, e vindo as dificuldades, ele não recuou, ele não duvidou, ele sabia que Deus era na vida dele. Portanto, é um bom exemplo para cada um de nós. O terceiro tópico nosso, o tema é a suficiência de Cristo, né? Aí ele é dividido em 3 subtítulos também, e esses 3 subtítulos são viver com contentamento e ser fortalecido, e a comunhão e generosidade. Em primeiro lugar, viver em contentamento. Nosso autor coloca no 3.1 aí, que muitos almejam como ideal de vida riquezas, reconhecimento social, posição de destaque. Mas a Bíblia diz para nós acomodarmos as coisas humildes. Então, o que acontece na nossa vida? Muitas vezes, nós almejamos riquezas, reconhecimento social, posição de destaque para alcançarmos a nossa felicidade. O apóstolo Paulo não achou nada disso quando ele chega em Filipos. O apóstolo Paulo estava em Filipos com um único propósito: pregar e anunciar o Evangelho de Cristo. Então, quando ele chegou lá, direcionado por Deus, não quando as dificuldades, vieram, ele não duvidou que estava lá fazendo a vontade de Deus. Ele percebeu que o propósito maior nas suas aflições, naquela dificuldade, era que Deus estava abrindo porta para ele pregar o Evangelho. Que isso seja em nossas vidas, que nós não almejamos somente riqueza, reconhecimento social, posição de destaque. Mateus 6,33 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O 3.1 aqui, para finalizarmos, diz viver com ser fortalecido. O 3.2, para a gente finalizar aqui no 3.2, a Bíblia diz para nós revestirmos do poder de Deus, para sermos fortalecidos a enfrentar esses momentos difíceis e vencer. Então nós precisamos ser o quê? Forte. O que Paulo falou aqui em Filipenses 2:13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, eu posso vencer as dificuldades, porque Cristo é suficiente para me dar força, para me dar graça. Em Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, para passar os momentos difíceis de nossa vida, nós temos que nos revestir no Senhor. Em 2 Coríntios 10:4 diz que as armas da nossa milícias, da nossa luta, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém, irmão? Eu quero terminar por aqui, agradecer a Deus por este momento, e que cada um de nós tenhamos essa alegria de ter Cristo como a suficiência de nossa vida nas nossas dificuldades, e que a suficiência de Cristo, ela é ilimitada e verdadeira. Amém? Que Deus abençoe, e nas dificuldades deem glória a Deus. Faça como o apóstolo Paulo, que estava ali no momento que ele estava preso, foi chicoteado, mas ele estava cantando, louvando a Deus na prisão,
né? Até que veio a providência de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.